Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. United Airlines, conectando pessoas, unindo o mundo. E HCor, tudo isso num só HCor. São 8h28, hora de conversar com a nossa colunista de todas as manhãs, a Mônica Bergamo, que hoje vai falar pra gente sobre uma tentativa de acordo de leniência da OAS. Bom dia, Mônica. Bom dia, Barão, bom dia a todos. Pois é, Barão, na mesma semana em que o ex-presidente da OAS, o Léo Pinheiro, deixou a prisão para cumprir a pena em casa, a construtora se reúne em Brasília com a CGU, Controladoria Geral da União, para tentar, enfim, fechar um acordo de leniência que virá definitivamente a página da Lava Jato. A leniência, Barão, ela, para contextualizar para os ouvintes, ela é uma espécie de delação premiada da empresa, né? A pessoa jurídica, e não cada um dos seus diretores, quer dizer, a empresa mesmo admite que se envolveu em crimes, detalha todos eles e, como ela não pode ser presa, né, ela paga uma multa bilionária para o Estado, calculada com base em prejuízos causados à sociedade, lucros indevidos, multas e tudo mais. O que ela ganha em troca, a empresa? Ela ganha um atestado de ficha limpa, vamos dizer assim, de empresa que está quites com suas obrigações e que não vai ser mais penalizada por pecados do passado, declarada inidônea, sem possibilidade de fazer obras com o Estado, por exemplo. Isso dá um novo respiro, né, Barão? Abre a possibilidade da empresa participar de licitações públicas, reabre as portas de instituições financeiras privadas para financiamentos, dá um novo impulso, portanto, à empresa. Essa é a ideia, esse é o desejo, né? A OAS, ela deve apresentar cálculos hoje, Barão, que chegam a uma multa de 1 bilhão e 400 milhões de reais, mais ou menos, mas a palavra final vai ser da CGU. Agora, Barão, os números atuais da OAS, eles impressionam, né? Eles dão a dimensão do que foi a Lava Jato na vida das empresas envolvidas em ilícitos, em desvios e, de certa forma, na vida do país, e que, além de tudo, passou por uma recessão. Quer dizer, a empresa passou pela Lava Jato e por uma recessão que baixou os investimentos públicos em infraestrutura no Brasil. Barão, sabe quais são os números? A gente vai aqui falar, em 2014, por exemplo, no auge, no pico de obras no país, a OAS faturou 5,7 bilhões no ano. Hoje a expectativa é que ela fature esse ano 1,2 bilhões. A OAS chegou nesse período, nesse pico, a ter 120 mil empregados. Hoje a OAS tem 15 mil empregados. 10% disso, a gente vê o tamanho do furacão, o tamanho do tsunami que passou por essas empresas, né, Barão? Por esses números a gente consegue perceber. Para mim essa é a principal crítica à Operação Lava Jato, a tentativa de leniência que agora a OAS está indo atrás, deveria ter sido lá atrás negociada com todas as empresas, todas as grandes empresas do país que acabaram se envolvendo em corrupção. Porque aí você faz o seguinte, você pega quem foi lá e corrompeu, é o diretor, é o presidente, sei lá quem, o executivo, pune esse cara, mas a empresa não, a empresa tem de continuar. Por quê? Porque ela gera milhares de empregos, pessoas que não têm nada a ver com essa corrupção, que acabaram sendo punidas porque a empresa faliu, teve dificuldade, os números foram apresentados pela Mônica aqui, né? E muita gente perdeu emprego nessa história. Pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com a corrupção. E esse, para mim, foi o principal problema da Lava Jato desde o começo, né? Você não procurar um acordo de leniência, punir quem tem que ser punido, né? Afastar da empresa, tirar da empresa, mas a empresa prosseguir. Porque a maioria que está ali não está relacionada com corrupção. Você acha que na OAS o cara que trabalha ali no chão de fábrica sabe o quanto que foi, quanto teve de punição, que teve de corrupção? Não sabe, né? Então, esse foi o principal, para mim, ponto que a Lava Jato pecou desde o começo, né? Esse acordo com as empresas para evitar a perda de empregos, evitar uma punição maior para pessoas que não têm nada a ver com esse rolo, deveria ter sido buscado no início. Fala, Mônica. Exatamente, não, e evitar a decadência desse setor, né, Barão, que era, com todos os seus problemas, com toda a sua corrupção, que a gente não precisa ficar repetindo aqui, que todo mundo sabe, era um setor na área de engenharia de excelência, que exportava serviços, que fazia grandes obras. Isso tudo foi
de uma certa forma, é destroçado, né? Então, eu acho que, de fato, é isso, a preservação de empregos, a preservação da saúde financeira das empresas, na medida do possível, que acabaria preservando um setor muito importante da economia, ajudando, talvez, aí a combater a recessão. Essa é uma crítica recorrente mesmo, que é feita, e você tem toda a razão. E os números que a gente mostrou aí, né, de 120 mil empregados para 15 mil empregados, a gente está falando aí de 100 mil pessoas colocadas no olho da rua, né, Barão? É muita gente, é muita gente. Ô, Mônica, um assunto agora que não tem nada a ver com a nossa pauta de hoje, né? Que história é essa que você estava num avião agora há pouco, teve um pequeno problema? Esses bastidores são espetaculares. O que aconteceu, Mônica? Não, é porque eu fiz o cálculo, né? Ontem eu fui para Brasília, passei algumas conversas, participei de um painel da OAB, muito interessante também, sobre mídia opressiva e direito a um julgamento justo, debate que a gente sempre tem, né, Barão? E eu mesmo falo que eu acho que a imprensa tem que ser a primeira a criticar antes que outros a critiquem, nós mesmos temos que fazer os nossos balanços. Mas, aí eu fiz um cálculo, falei, sai às 6 da manhã, 7h30 eu pouso, 8 horas sou em casa, falo com o Barão na maior tranquilidade. Tô chegando em Congonhas, Barão, aquele vento, o avião sobe. Eu não sei se já aconteceu com você, só porque eu tenho pânico de avião, isso me acontece todas as vezes. Levanta, a minha irmã fala pra mim, nunca me acontece nada. Quando eu tô com você, tem tempestade, tem furacão, tem arremesso, tem tudo comigo. E foi um susto, mas depois, óbvio, que eu fiquei lá no finalzinho pra falar com o comandante, e na verdade foi um vento. Na hora que o avião estava se aproximando da pista em Congonhas, um vento forte, ele preferiu arremeter. E descemos agora tranquilamente, estou aqui viva, sem salva. Isso deve acontecer o tempo todo, né, Barão? A gente não fica sabendo, né? Porque ela foi apurar com a fonte principal, né? Foi perguntar pro piloto. Você pode me dar uma entrevista? Dá uma entrevista aqui. O que o senhor arremeteu? O que aconteceu, pô? Ô, Mônica, todos... do trem de pouso não baixar. Tudo, Barão, tudo. Ó, todos os pilotos aqui, muitos ouvintes da Band News FM, dizem que esse procedimento é absolutamente normal. Como você disse, acontece até com uma frequência maior do que a gente acompanha. Agora, para quem tá dentro da aeronave, para quem tem medo de avião, essa história de arremeter é um pesadelo. Eu tenho um terreninho em Valinhos, né, Barão, e meu vizinho é o Dr. Sérgio, ele foi comandante muitos anos, até hoje ele pilota, e aí eu tava indo pra Venezuela, e eu falo, Dr. Sérgio, mas a Copa Airlines é segura, é uma empresa segura, tem muita turbulência nessa época do ano, ali nessa rota. Aí ele me escreveu e falou assim, Mônica, quando tiver uma turbulência, lembre-se que eu voei 40 anos e estou vizinho para contar. Não tem esse risco todo que você imagina. Mas quem tem medo não adianta, pode falar 100 vezes isso que a gente não se acalma. Mônica Bergamo, que amanhã vai pegar um outro avião para algum lugar, só para não perder a rotina. Não. Nunca mais. Volta amanhã nesse mesmo horário com a gente. Um beijo, Mônica, até lá. Um beijo, obrigada.